E aí, gente, era nem ciência aqui. Episódio de hoje eu quero mostrar outro blog que eu tinha no passado, né? O último post foi de 2022. Na verdade, esse foi um dos blogs pelo qual comecei na Amazon. Até por aqui. Os primeiros dois livros da Nem Science, que é o Inquisitiones Ex Natura, volume 1. Vamos ver se eu acho aqui. Esse aqui também, mas o volume 1 principalmente. Então, esse daqui e o volume 1 desse é basicamente a ideia inicial, né? Aqui, ó, esse livro é uma edição de todos os artigos publicados pelo blog Nem Science da mídia, né? Então eu converti tudo que tava esses temas que estavam apenas no blog em conteúdo de livro, né? Por quê? Porque o outro blog que eu tinha, por exemplo, foi banido. Então tinha medo que esse blog ia ser banido um dia, ninguém ia ter acesso mais ao conteúdo. Então pensei, pô, escrever um livro pra ficar uma coisa mais fixa, né? Coisa física. Então esse foi o objetivo, né, do primeiro livro. Só que eu mudei bastante coisa, né? Porque obviamente o que tá aqui tá num formato muito mais de blog do que de livro. Então tem vários temas. Eu vou começar com os mais interessantes, que é esse daqui. Esse é sobre o último testamento matemático de Evaristo Galois, né? Então eu já falei da história dele, tanto no Instagram quanto no canal. Aí vai falar que nasceu, né, em Bourg-la-Reine em outubro de 1932. Ele começou a estudar na infância no Lycée de Louis Grand. Eu falo com mais detalhes no canal. Aí eu vou falar um pouco dessa questão da universidade dele, coisas do tipo. Só que a parte mais interessante é no posterior, né? Que antes dele morrer, né, aos 21 anos eu acho, ele escreveu essas páginas, 7 páginas, que contém o seu último testamento matemático, ou a soma de todo o seu trabalho de Evaristo Galois, né? Com 21 anos ele foi desafiado por um duelo, ele foi participar e acabou morrendo, né? Burro, né? Olha aqui, ó, no duelo. Antes dele acontecer isso, né, ele tinha publicado algumas coisas que era exatamente sobre a questão o que é chamado hoje em dia de teoria dos grupos. Ele tinha publicado um memoir, que é memoir que chama, né? Em francês, que não foi aceito, por sinal. E ele morreu e depois o irmão dele, os seus artigos, né? Que é outro matemático chamado Joseph Loewy publica a carta em setembro de 1832 e outros 4 artigos de Galois somente em 1856, né? Então só em 1856 que os artigos foram publicados, né? Sobre a teoria de nombres, o memoir dele sobre teoria dos números, ou sobre teoria dos grupos, que equações de radical de quinto grau não poderiam ser resolvidas com radicais. E aqui também é a mesma coisa, né? Que é o segundo memoir dele, né? Sobre as equações primitivas que podem ser resolvidas por radicais. E a carta, enfim. Então, com certeza foi uma das maiores obras, junto com a Daniel Abel, em teoria dos grupos na história, né? Infelizmente morreu muito cedo, né? E desse... na verdade eu tinha publicado no livro isso daqui, mas depois eu tirei porque eu achei melhor deixar só em formato de blog. Que eu peguei uma tradução desse manuscrito que tá em francês, do último testamento de Galois, né? Os últimos escritos deles antes de morrer, e no jornal da Índia, e traduzi para português, né? Então, acho que daqui pra frente, dessa parte aqui, ó, pra frente, já é o que ele escreveu. Aí vai falar, de acordo com as proposições do segundo e terceiro artigo, dá pra ver uma diferença de equações. Aí vai continuar aqui falando sobre o que ele escreveu, né?
aqui sobre permutações. Tudo com relação a grupos simétricos, né? Tudo isso aqui é extremamente importante para definição de grupos simétricos na física, né? Enfim. Aí no finalzinho, ele vai falar sobre o epílogo dele, né? Vai falar, você, meu caro Augusto, que é o irmão dele, né? Que esses não são os únicos que eu explorei. Minhas primeiras meditações por algum tempo agora foram dirigidas à aplicação da teoria, a ambiguidade para análise transcendental. Foi visto a priori que em uma relação entre quantidades ou funções transcendentais a troca pode ser feita e quantidades nós podemos substituir para as dadas quantidades segundo a relação. Descrevendo efeitos simétricos na teoria dos grupos, né? Então, você pega aqui, ó. Group Theory Symmetric. Só para mostrar um exemplo. Não tem nenhum exemplo visual aqui. Deixa eu pegar a Physics. Tem uma imagem que explica melhor. Não tem nada fácil aqui. Mas basicamente é sobre a questão de simetria com relação à física, né? No geral, pelo visto como um todo. Então é extremamente importante isso daqui. Outros grupos simétricos vão ser aplicados na física posteriormente, com relação à conservação de energia, com relação a translações e movimentos de partículas, enfim. Aí vai falar daqui, né? Eu tenho frequentemente desafiado minha vida a avançar proposições das quais eu não estou certo, mas tudo que escrevi tem estado na minha mente há um ano e não vai ser muito do meu interesse cometer erros da forma que alguém suspeite de ter anunciado teoremas dos quais eu não tenho uma prova completa. Aí ele pediu pro irmão dele, né? Isso aqui ele escreveu. Você deve fazer uma petição pública para Jacob e Gauss para eles darem uma opinião, não como verdade, mas com relação à importância desse teorema, né? E eu não sei se você tem aqui. Eu não sei se essa daqui. Tem uma tese que mostra que a teoria que o Galois expôs nesse tratado foi diferente do Niels Abel. Então ele meio que foi original aí nessa questão, né? Então eu creio que no geral é basicamente apenas uma tradução dessa fonte aqui do Último Testamento Matemático de Galois, né? Que por sinal é extremamente original e importante para física e para chamado também de Galois Theory, né? Vamos pegar o Galois grupo que é mais fácil. Eu creio que não tem essa tradução em português, se não me engano. Aqui, ó. Aqui fala sobre a teoria de Galois. Que eu acho bem difícil, sinceramente. Eu creio que teoria dos grupos em outros temas é mais fácil que teoria de Galois. Talvez um dia eu estude esse tema, né? Mas se você pegar aqui, ó. Último Testamento de Parish. Eu não creio que tenha uma tradução fácil assim. Tem em inglês, né? Não, aqui tem em português também. Acabei de achar. Tem também em português. Interessante. Então tem fora desse aqui também tem. Mas enfim. Então eu recomendo que você leia, né? Esse daqui no mídia não foi. Ele não foi banido. Clica no link que você pode acessar, né? Outro tema é sobre post-quantum blockchains. É uma versão bem crua comparada a que tem aqui. Nesse daqui eu falo com mais detalhes sobre esse tema. Tipo, muitos mais detalhes. Tipo, muitos. Acho que é o artigo, é o capítulo que mais tem papers citados, né? Eu acho que foi mais 150 com relação a esse tema que é post-blockchain. Mas ele nasceu com base nesse post de 2021. Então eu mudei muita coisa mesmo. Aproveitei também muita coisa. O que é post-quantum blockchain? Você criar
sistemas de blockchain que são mais seguros contra ataques quânticos, né? Aí vai falar sobre a questão sobre criptografia quântica, supremacia quântica, aqui sobre o que é blockchain, né? Desde Satoshi Nakamoto, que isso aqui é uma explicação aí de como funciona o que é chamado de árvore de Merkle para verificar transações na blockchain. Transações daqui do próprio peito de Satoshi Nakamoto e coisas do tipo, né? Aqui essa equação de Satoshi Nakamoto, a gente vai ter uma distribuição de Poisson em que Z é o número de blocos encadeados depois do bloco da vítima, porque isso aqui é para calcular o quão difícil ao longo dos blocos sendo criados, quanto difícil hackear o Bitcoin como um todo, né? K é o número de interações do sistema, o número de vezes que o sistema vai rodar, começando com 0 no primeiro bloco, né? Constante de Euler é esse E aqui, que é a probabilidade que o hacker consiga resolver o próximo bloco, e P é a probabilidade que o node honesto consiga achar o próximo bloco, né? Que é esse aqui dividido por P. E aqui, ó, você vai ver o Z aqui também no final, relacionado aos blocos que vai sendo criados. Então a questão é que quanto mais blocos com essa no Python aqui, quanto mais blocos forem criados, mais fica difícil você hackear o sistema do Bitcoin. É isso. Quanto mais blocos forem criados, mais difícil você reverter todo o sistema. E na época estavam em 677 mil blocos. Se eu pegar agora blocks in Bitcoin number, tá em 836 mil blocos. É isso. Acho que em cada um desse daqui ou não. Enfim, bem simples, né? Aqui é a rede dos bitcoins, onde ficam os nodes. Aqui também, enfim. Aí eu falo sobre a questão de computação quântica, criptografia, AES, que é criptografia assimétrica. Todas aqui são simétricas. Aqui a gente tem criptografia de chave pública, né, que é o RSA. Eu vou falar mais sobre esse tema, né, sobre questões relacionadas à criptografia, né. Aqui alguns algoritmos clássicos para tornar números inteiros grandes, né, como o algoritmo de Berlekamp, que a velocidade ou log P. Aqui é a velocidade do algoritmo, né, na notação Big O. Questão de achar raiz de uma função polinomial. Essa daqui. Eu não preciso do Monte Carlo por algum motivo. Quadratic Sieve, que é para fatorar números primos, se não me engano. Enfim, vários algoritmos aqui que mostra que a questão relacionada à velocidade de resolução dele, né? Então, aqui são algoritmos para fatorar números primos, números inteiros no caso. Então, todos esses algoritmos são relacionados a fatorar números inteiros. E a base da criptografia de chave pública é a questão que é difícil você decompor números primos grandes demais. Enfim, eu não vou sobre tudo aqui, senão demora muito. Aqui eu gosto bastante dessa imagem sobre a questão da comunicação, na computação quântica, né? Aqui são os bits e aqui são os estados das rotações de partículas, né? Por exemplo, de fótons. As rotações dele ao longo do tempo, né? Você vai ver que sempre ortogonal um ao outro, né? Sempre ao contrário. Enfim, esse foi o primeiro, né? Tem o segundo também, que é esse daqui. Que aí vai falar um pouco também mais na prática, né? Questões relacionadas à criptografia. Nesse livro aqui é totalmente diferente. Não tem essas imagens aqui que tem questões autorais, né? Tipo, é muito diferente do que a gente vê aqui. Que falam sobre a criptografia que aguentem ataques quânticos como o Psyche, em que você quer criar uma chave
usando... Está aqui em cima. Curvas elípticas, né? Aí você tem que achar um mapa exógeno para calcular aí a relação entre essas curvas elípticas, para você conseguir craquear essa criptografia, né? Enfim. Aí tem a parte de hardware também, com relação à criptografia de chave quântica, né? Algumas descrições relacionadas à parte de hardware. Enfim. E o resumo, né? Embora implementar sistemas que são seguros contra a computação quântica, né, em hardwares clássicos é possível, não se sabe se eles realmente vão funcionar no futuro, né? Principalmente com a defesa com relação a blockchains, como a gente tá falando aqui, né? Criptomoedas já podem implementar sistemas que se dizem contra safe, mas é difícil você verificar se realmente vai ser seguro contra os ataques quânticos no futuro. Um problema que posso adicionar é a questão de mineração, né? Como fazer Proof of Work ser realmente um desafio para computador quântico no futuro, né? Será que a gente vai ter computadores quânticos que podem destruir o Proof of Work, né? Que é baseado em resolver problemas computacionais difíceis? E aí você conseguir calcular blocos mais fácil e conseguir ter acesso a mais nodes na rede, enfim. Mas esses dois são versões muito menores do que estão nesse aqui. Nesse paper aqui. Esse livro, quer dizer, né? Aí tem outros sobre vários temas, né? Tem esse daqui, que é sobre economia, né? Uma das primeiras coisas que eu publiquei sobre economia, porque eu escrevi isso daqui no livro, é do primeiro, que é o volume 1 desse daqui. O que aconteceu? Na faculdade eu meio que submeti tipo como se fosse um essay, né? Uma dissertação pequena, uma redação, né? Que era relacionada a Selic, que não foi aceita pela universidade, por sinal. Que eu argumentava, usando até artigos acadêmicos nesse tema, tá no final tá no final aqui, né? Artigos aqui nesse começo, que eu citei também nessa redação, que não foi aprovada, por sinal. Que a Selic, na verdade, é impossível se controlar a inflação. Que, tipo, o governo central não consegue, o Banco Central não consegue controlar a inflação do jeito que ele acha. Aqui vai dizer, né? Devemos considerar que o uso da Selic para controlar a inflação é uma técnica ultrapassada. Então, eu argumento que usar o Selic para controlar a inflação é uma técnica ultrapassada porque não funciona. Nunca funcionou e nunca vai funcionar sem efeitos reais e o efeito da teoria do caos com relação à explicação da não linearidade de variáveis que provoca o que é chamado de expoente de Lyapunov, né? Que é você não conseguir prever o futuro de um sistema. Na verdade, esse daqui também, essa redação, é a base do livro A Nova Economia. Deixa eu ver se tem aqui, acho que tem aqui. Acho que não tá minha conta aqui. A Nova Economia Austríaca. Que é esse livro aqui, que eu publiquei no passado, que é basicamente uma versão, obviamente, mais aprimorada, né? Eu estudei muito mais economia do que quando eu escrevi isso daqui. Tipo, só tinha uma vaga noção do que é nessa época aqui de 2021. Aqui tá num nível com certeza mais grande e mais elaborado, né? Porém, basicamente a inspiração para pelo tema desse livro aqui é basicamente essa redação. Mostrar que a Selic não consegue fazer o que as pessoas acham, né? Que prever os índices de inflação usando dados passados e atuais é impossível no longo prazo. É todo o contexto desse livro aqui. E citando esse artigo aqui do Dados de 2014, né? Entre outros, provar a existência de causas. Que ele prova a existência de causas em índices inflacionários usando como base o expoente de Lyapunov. Aplicando ele usando a library MATLAB, testando em 10 países com foco europeu, né? Esse paper mostra que tem inflação. Que a inflação em diversos países europeus, ela não é calculável usando probabilidade. Em resumo, você não consegue calcular o futuro de sistemas econômicos
como inflação, usando probabilidade keynesiana ou qualquer tipo de probabilidade. Você não tem informação. O problema não é da matemática em si. O problema é que a sua falta de informação sobre o sistema não te permite calcular o futuro desse sistema. E é isso que o expoente de Lyapunov faz. Aí por fim, sabemos que esse é líquido de outros métodos iniciais conjuntos, aliás, ela não promete controle da inflação esperada no Brasil. Investigar a complexidade de fatores iniciais que provocam a inflação e controlar esse caos inflacionário no longo prazo pode ser benéfico ao Brasil e ao mundo, né? Então, no tema de teoria do caos, a gente tem que chamar que é... Eu posso até puxar no Google Scholar pra ser mais claro, né? Talvez as pessoas ouvem e acham que não existe. Mas Complex Chaos Control. Que é Chaos Control. Eu não disse aqui, mas só vou mostrar aqui. Que é um tema que existe. Que é controle de caos. Você tentar controlar sistemas caóticos, né? Parece que eles estão falando. Não em economia, né? Mas com relação a matemática no geral e física. Mas basicamente a questão é que você tem sim um tema chamado Chaos Control, que você consegue controlar sistemas caóticos. O que parece que as pessoas que leram isso daqui, eu vou falar a universidade, aqui é FECAP, eles não conheciam teoria do caos. Que eles rejeitaram totalmente. Ou eles são muito keynesianos, né? Enfim. Aí eu tive que fazer essa redação e eles decidiram que até, eu não sei falar, deveria fazer aula de português. Porque na minha opinião eles não entenderam. Assim, você pode discordar que eu tentei aqui. Mas sei lá. Enfim. Eu escrevi tentando dar razões pra isso, explicando o que é teoria do caos, como nasceu com o Lorenz. Enfim. Aqui expoente de Lyapunov, coisa do tipo. No livro tá muito diferente. Não tem essas imagens, por exemplo. Aqui falando sobre um documentário que eu recomendo muito, que é o The Big Short. Eu assisti no Netflix. Eu creio que ainda tem no Netflix. Enfim, tem aqui as referências. Então, eu fiquei puto, né? Que não aceitaram a redação. Aí eu até escrevi um livro defendendo essa redação, né? E esse livro também constitui de 2 artigos que não foram aceitos pela revista de economia Mackenzie. Então eu tentei publicar nessa revista, só que demorou muito, né, pra eles aceitarem. Aí eu falei, quer saber, eu vou publicar essa merda porque eu não vou ficar esperando. Porque eu sei que demora, publicação acadêmica demora meses pra ser aceita. É um processo demorado mesmo. Só que eu fiquei muito ansioso, né, eu falei, quer saber, eu vou publicar porque eu tenho preguiça de esperar, né? Porém não foi aceito, então ainda bem que eu publiquei. Antes eu publiquei, acho que não tem a data aqui. Não tem a data, mas não foi aceito. Os 2 artigos que estão presentes aqui não foram aceitos. Provavelmente também por conta que ele vai contra a probabilidade keynesiana e por outras questões também. Mas é a decisão normal. Foi bom que não foi aceito, né? Que aí eu publiquei um livro, né? Que eu queria que fosse publicado na revista acadêmica, mas enfim. Aí tem outros, tem aqui sobre Big Data em jogos. Tem sobre questões de Witcher, né? Aqui eu publiquei inteligência artificial nos games, né? Sem as imagens, obviamente. Fala um pouco sobre inteligência artificial e o uso em algumas áreas, né? Aqui, por exemplo, como Navy Base para filtrar spam de e-mail, Support Vector Machine nesse paper aqui, que eu até deixa eu puxar aqui, que para identificar restos de asas de besouros em grande quantidade de comida. Esse paper aqui, né? Que eles querem achar o besouro em comidas usando a câmera e inteligência artificial para identificar se tem ou não os besourinhos, né? LDA, que já havia outros temas para identificação em Deep Web, enfim. KNN para análise genética em câncer de pulmão, enfim.
Só que aqui é aplicação em jogos, né? The Witness, né? Falando sobre o problema NP igual a P. Bom, um jogo, né? Que é o The Witness, né? Que esse jogo aqui. Que eu não sei jogar. Sou muito fraco nesse jogo. Até precisei de ajuda pra alguém jogar, que joga o jogo, me explicar como é. Que eu acho muito difícil, né? Mas qual é a questão desse artigo aqui, né? Desse blog, né? Falar exatamente sobre um paper. Acho que tá no final aqui. Esse paper aqui, ó. Who Witnessed the Witness, que é sobre The Witness, falando sobre os problemas computacionais no jogo. Como muitos deles são considerados NP complete, né? Dependendo dos símbolos que tem. Os símbolos têm a ver com a resolução dos problemas, né? Eu acho muito difícil, né? Por exemplo, esse problema aqui tem essa resolução. Esse problema aqui tem essa resolução. Esse problema aqui tem essa resolução. Eu precisei de ajuda pra alguém ajudar a resolver esses problemas que eu não consigo sozinho. Que eu não sei jogar esse jogo. Mas enfim, vários desses problemas são NP complete. Aí tem até uma descrição de alguém que joga o jogo, né? Explicando como é difícil, né? The Witness te coloca no objetivo de chegar no topo, mesmo quando você pensa que finalmente resolveu os problemas mais difíceis. Novos puzzles aparecem, dando a visão de desenvolvimento e aprendizado contínuo. O game abre a sua mente, te faz... Isso aqui é a explicação de alguém que jogou o jogo. Que eu sou ruim nesse jogo. E te faz ver as coisas de outras perspectivas, né? Enfim. Ele deseja de paciência, ele mostra que a dificuldade é uma ilusão. Que aos poucos desaparece no seu envolvimento com a realidade que ele te envolve, né? Enfim. Não lembro se eu publiquei num livro isso daqui. Mas enfim, tem outros temas aqui sobre a questão de se pode ser criada uma máquina que pode pensar, né? Sobre robótica cognitiva. Eu sempre via o robô e pensava que nunca ia ter carro autônomo, né? Mas a Tesla fez isso possível, né? Aqui sobre o JAG, né? Que é um jornal sobre inteligência artificial geral. Esse tema aqui é sobre inteligência artificial geral. Enfim. Aqui vai falar sobre o artigo do Mori, né? Que é o primeiro artigo de todos sobre o Vale da Esquisitice, de 1970, né? Até faz sentido eu pegar aqui. Então o que é o Vale da Esquisitice na robótica, né? É a questão de que quanto mais o robô se parece com o ser humano, mais ele fica difícil de ser considerado normal, né? Fica cada vez mais grotesco, né? Então um robô industrial, um robô parece um brinquedo, quanto mais parece com o ser humano, mais tem essa esquisitice que acontece, né? Desde mãos protésticas e coisa do tipo, né? Aqui é o Camaro, que é mais puxado pra esquerda desse Vale da Esquisitice, né? Hoje em dia os robôs como da Ichigo do Lab são mais assim, como se diz? Humanos na sua aparência, né? Daqui, por exemplo, é um robô do Ichigo do Labs. Então se você gosta de robótica, esse tema é bem interessante. Eu também falei sobre ele no livro. Aí vai falar aqui sobre a Gracie Robot. Great to be a... Que o cara do o This has been really a labor of love with CEO da Hanson Hanson Robotics vão falar sobre esse robô da medicina, né? Vou falar um pouco de um paper da Alan Turing, sobre teorias da consciência, o filme do Ex Machina, enfim. Até um paper de teologia tem aqui, até esqueci que tinha isso aqui. Enfim. Aqui é uma fala que teve no final daquele vídeo. Desse vídeo aqui. Que é bem interessante pra quem for ler aqui. Enfim, é de graça, né? O livro. Obviamente tem mais coisa, mas se você quer ler esses temas de graça, tem aqui, né? Esses dois eu publiquei no Inteligência Artificial nos Games. Obviamente mudei bastante coisa sobre Inteligência Artificial no Dota 2, que vai falar sobre quais são os algoritmos usados na inteligência artificial.
nesse jogo pela OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, que criou um sistema que joga o jogo melhor do que os jogadores, né? Melhores do mundo. Enfim, essa aqui é o mapa de movimentação do chamado Kalman Filter, né? Com relação ao movimento dos campeões. Você tem todo o sistema para conseguir entender o sistema no contexto de visão computacional, como esse contexto do jogo funciona, né? O sistema de recompensas usando aprendizado de reforço, né? Ou reinforcement learning. Que você tem o RT+1, né? Como recompensas obtidas do sistema fazer boas ações, né? Matar os personagens inimigos, destruir torres, ganhar o jogo. Os estados do sistema, que é SS, e o gama, que é as penalidades, né? Então, por exemplo, ganhar a partida pode ser mais 5 de pontos, né? Nessa equação aqui. Matar inimigos, mais 2. Errar farm, ou perder torres, ou perder o jogo, vai ser um saldo negativo, né? Então você quer calcular a função de valor com relação a maximizar que o seu sistema, que o agente do jogo consiga jogar o melhor possível, né? Usando inteligência artificial, né? No fim, com melhores que jogadores humanos, né? Aí tem uns papers citados aqui. League of Legends também, que é um jogo que eu jogo bastante. Falando sobre bots, né? E sobre bots no League of Legends, principalmente. Tem até um vídeo desse cara aqui, exatamente nesse tema, né? Que é a Ari jogando no top, né? Usando inteligência artificial, né? Usando um algoritmo chamado YOLO para visão computacional. Normalmente os papers que eu vi no League of Legends para criação de bots usam YOLO, né? Aí eles criaram com Jax, Ares, Ezreal e Garen. Aqui é outro vídeo sobre a Vayne, né? Que é até de um paper que até vou deixar aqui, da Vayne jogando, usando ela pra jogar League of Legends. Se ganhou no Dota 2, talvez seja possível criar realmente uma IA pior melhor com jogadores. Isso na verdade é bom para os jogadores treinarem com IAs. Olha desse cara aqui do Alefa. Aí PhD em robótica, né? Pela Alta University. Esse daqui, ó. Esse Dig AI. Que é esse recurso aqui nesse tema, né? Usando YOLO. Tem esse paper aqui relacionado a esse vídeo da Vayne. Exatamente sobre usando Deep Learning para um bot de League of Legends. Aqui é o YOLO, enfim. Também tem papers, lembrando que eu já fiz um vídeo no canal sobre isso, né? Se você, por exemplo, for no Patreon. E no Patreon tem os vídeos principais que eu mais gosto, eu deixo aqui, né? Se você quiser também ser membro. E aqui eu deixo os vídeos que eu mais gosto aqui pra quem quiser. Aqui é a teoria dos nós da matemática. Vou deixar na descrição também. Aí tem aqui uma inteligência artificial no League of Legends. Tem só os vídeos que eu mais gosto em ordem, né? Aqui a computação quântica. Aqui ó, inteligência artificial no League of Legends. Então nesse vídeo eu falei desse tema com mais detalhes. Com muitos mais detalhes. Esses papers, um por um e tal. Deixa na descrição se você quiser. Só ir no meu Patreon. E tem os vídeos aqui bem bonitinhos aqui. Os que eu mais gosto, né? Então tem algoritmos de IA também. Tanto como desse paper do Costa et al. Que fala exatamente sobre um sistema que escolhe os melhores personagens, o melhor time para enfrentar outro time. Que é uma coisa muito difícil no League of Legends, é você escolher esses personagens com relação aos seus counters e os seus oponentes, né? Então ele usa as estatísticas, que é muito forte no API do League of Legends para isso. Os melhores itens para serem usados, enfim. Eu não sei se a Riot Games já tá usando inteligência artificial para isso, mas tem papers nesse tema
aquele limite também, que eu vou colocar aqui também nessa questão, usando a recomendação de itens, né? Enfim. Aí tem outros sobre IBM, Deltan Kasparov, com bastante imagens aqui. Se você quer saber da história dessa questão, que eu acho xadrez, eles não usaram inteligência artificial. Tem aqui sobre o que seria inteligência artificial geral, supremacia quântica versus clássica, que é um tema que eu explorei bem mais no primeiro livro do Inquisitiones Ex Natura. Então, se você quer saber um resumo sobre computação quântica, aqui dá um resumo bem básico, na verdade, sobre o que é a classe P, classe NP, NP Hard, NP Complete. Aqui é um vídeo que eu fiz no passado sobre P versus NP. É um dos problemas da questão. Eu gosto bastante também. Até fiz um vídeo de podcast, se não me engano, nesse tema, falando sobre casos de complexidade da computação quântica. No livro eu falo com mais detalhes, né? Mas, no geral, eu creio que é bem interessante, né? Aqui sobre o que é inteligência artificial geral, né? A possibilidade de criar o sonho de Turing, né? Que é criar uma IA que consegue pensar. Enfim. Olha que legal esse aqui. Eu não lembrava que eu tinha colocado essa imagem, né? Pra quem não assistiu o Projeto Zeta, né? Que é passava muito no SBT, né? Que era um robô que meio que tinha uma capacidade aí de ter uma consciência como se fosse um ser humano, né? E é do mundo do Batman, no futuro, né? Então é bem assim, legal, né? Gostei aqui, se não me engano, no outro, o Astro Boy, enfim. Tudo isso eu já falei no canal também. Todos esses blogs eu já falei no canal também. E por último, esse daqui eu gosto muito, que é o... Primeiro eu vou nesse daqui. Esse daqui nasceu de uma forma bem esquisita. Que é basicamente... Eu tava assistindo The Walking Dead e eu pensei num problema matemático, eu não sei de onde saiu da minha cabeça isso. No livro do Inquisitiones Ex Natura também coloquei. Eu pensei na questão de uma forma bem besta, mas que é interessante do ponto de vista matemático, né? Que seria o False Zombies Problem, que eu criei aqui nesse post. Aí tem essa citação, né? A matemática é uma coleção de truques baratos e piadas sujas, né? E aí, eu queria criar um problema com relação a... Imagina ter uma horda de zumbis num sistema. E eu quero calcular a probabilidade de ter um zumbi falso ali que pode estar armado, por exemplo. Essa é a questão, né? Então, dado um set X com N parâmetros se aproximando de A, numa estaca zero, numa elipse bidimensional, você deve encontrar Y zumbis falsos, em que você tem que N pode ser infinito, né? Em um tempo mínimo T. Não importa o valor de N. Quanto mais se aumentar N, mais difícil. Que é o número de zumbis, né? Os parâmetros são os zumbis em si. O que você quer encontrar é esse Y, que são os zumbis falsos, né? E aí a descrição desse espaço bidimensional seria dessa forma. E aí, colocando um limite com relação a esse espaço aqui, no contexto dessa elipse, de você ter ao longo desses zumbis, N zumbis, irem dessa região que é a estaca zero aqui no meio. Seria mais ou menos aqui, que é onde eu estou, né? A estaca zero aqui, o C0. Então, quando os zumbis aproximando de todas as direções vem até essa região, que é onde tá meu forte, né? É o que acontece no episódio do The Walking Dead, da última temporada. Daí que veio essa ideia. Conforme eles vão aproximando nesse limite, que o limite é aqui, você tem a derivada ao longo dessa integral, que define nesse contexto bidimensional a área em relação a essa elipse. E aí você tem os bits verdadeiros, que são o x, que são ao longo do tempo t, e os falsos, que se
também se aproximam ao longo do tempo. Então X e Y são os zumbis verdadeiros e os ZI são os falsos ao longo do tempo, dentro dessa área disposta nessa elipse. Ou nesse sistema plano, não importa. E eu quero calcular a probabilidade de ter zumbis falsos aqui, em que essa parte aqui é a área dessa elipse. Aí cada elipse poderia ter 10 elevado a 4, 10 elevado a 7 ou 10 elevado a 500 zumbis. Quanto mais esse valor fosse grande, mais é difícil esse problema, né? Aí tem a questão geométrica desse problema, a questão de um elipsoide, que seria esse sistema, de como seria, e no fim ficaria assim, essa questão, essa equação final, que você quer calcular, né? Então você quer calcular o número de possíveis zumbis falsos e verdadeiros, dado o número n de zumbis. Você pode pôr um componente randômico aí também, enfim. Eu creio que essa equação também pode ser melhorada, né? Mas basicamente você quer saber o número limite com relação à área de onde tá meu forte, né? Porque uma hora o zumbi vai chegar na minha área. Qual a probabilidade de zumbis falsos, né? Que é isso que no episódio de The Walking Dead e no Plada 12 estavam fazendo, né? Deixa eu pegar aqui. The Walking Dead Last Season Episodes. Eu não lembro qual que era o episódio. Eu não sei se era o 7. É um que o Negan e a minazinha lá, que era a esposa do Glenn, estavam juntos. Enfim. Aí que teve essa ideia, né? É uma ideia estranha, né? Mas eu achei engraçado, legal. Enfim. Esse foi o último post. Não vai ter mais posts aqui. Porque eu peguei a maioria dos temas aqui e transformei em livro. E eu prefiro aumentar meu livro do que fazer um blog que ninguém lê. Então até monetiza aí meu conteúdo. Então eu não vou publicar mais coisas nesse blog. Porém, vou deixar na descrição, se você quiser ler. Tem bastante coisa. No livro Inquisitiones Ex Natura, volume 1 e 2. No 1 e 2. Acho que vou deixar no 2 só aqui. Deixa eu pegar o 2. No 2 vai ter mais coisas, tipo, extremamente mais coisas. Porque eu mudei muito, totalmente, esses blogs aqui. Até para deixar no formato de livro e com mais artigos acadêmicos, coisas do tipo. Mas é legal, uma pequena introdução a esses temas. Eu creio que esse último foi o mais assim diferentão. Mas basicamente é isso. É um blog, é de graça, é só acessar o Medium. Talvez tenha que fazer a conta com seu e-mail. Mas é isso. E se você achar interessante, eu recomendo Inquisitiones Ex Natura volume 1, 2. E se você quiser depois do 3 e o 4. Até tá de graça. Não, acho que pelo Kindle você pode pagar R$0, né? Enfim. É isso. Até o próximo episódio.